Olá, aluno da Faculdade Betel. Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso da Faculdade Teológica Betel. E nesta aula nós apresentaremos a introdução à psicologia da educação. Por que será que o estudante de teologia deve estudar psicologia da educação? É muito importante essa disciplina, porque quando nós tratamos de teologia, nós também focamos dentro do curso a formação do professor de teologia, seja ele um professor de teologia bíblica na sua igreja, ou seja, talvez ele venha atuar numa instituição de ensino também. E pensar em psicologia é pensar em comportamento humano. Toda vez que nós pensamos na relação professor-aluno, nós devemos fazer isso sempre também com base na psicologia. A psicologia é a ciência que se desenvolveu muito recentemente e que analisa o comportamento, sentimentos, as emoções humanas. E o professor, como ele lida diretamente com um aluno, com um ser, com uma pessoa, ele também deve se munir da base do conhecimento da psicologia. O papel do psicólogo hoje ele é muito amplo. Nós vemos psicólogos em empresas, programando, planejando dinâmicas de grupo, estratégias de liderança, interação, relação interpessoal, intrapessoal. Ele pode atuar em empresas, ele pode atuar em escolas. Em escolas, por exemplo, ele pode analisar dificuldades de aprendizagem ou até dificuldades de relacionamento entre professor e aluno, ou entre gestor e o corpo docente. O psicólogo também atua, hoje está muito em alta, em paralelo ao trabalho dos coaches, que é aquele trabalho que visa buscar dentro de cada indivíduo as suas potencialidades e fazê-las aflorar com vista a alcançar um objetivo. A psicologia está presente em todos os dias, em todos os momentos, toda vez que nós interagimos com pessoas, seja dentro de casa, seja na igreja, seja na família, no trabalho, nós, pela convivência com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós acabamos criando jeitinhos e estratégias de como lidar com cada um. E esse como lidar com cada um é também um conhecimento, mesmo que seja empírico, também é pautado na psicologia. Vamos então aos objetivos desta lição. Compreender o objeto de estudo da psicologia, entender a relação da psicologia com a educação, analisar a contribuição da psicologia da educação para o processo de ensino e aprendizagem. Bem, já temos falado a importância e a necessidade da psicologia dentro do curso de teologia. É imprescindível que o estudante de teologia tenha um conhecimento, mesmo que seja raso, introdutório ao estudo da psicologia. Estudantes de teologia podem ser pastores, diáconos, professores da escola dominical, conselheiros, trabalhar na intercessão, atuar com crianças. E veja quão grande bagagem e parâmetro a psicologia nos dá para podermos fazer um trabalho de qualidade. E psicologia da aprendizagem. Você vê aí no slide que a psicologia da aprendizagem estuda o complexo processo pelo qual as formas de pensar e os conhecimentos existentes numa sociedade são apropriados pela criança. Falar em psicologia da aprendizagem é principalmente focar na criança, na nossa base. A infância, ela é tão importante na vida do ser humano. A partir dela, nós podemos podar potencialidades, capacidades, ou podemos fazer uma grande explosão, criar múltiplas possibilidades para um ser em desenvolvimento. E o desenvolvimento, ele foi estudado por grandes psicólogos que acompanharam desde a gestação até vem a primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, criaram-se fases e estágios do desenvolvimento do ser humano. E em cada estágio foram verificadas algumas semelhanças, como por exemplo, o comportamento dos adolescentes, independente de onde esteja, eles são muito parecidos, né?
Isso foi um estudo baseado na psicologia. E a psicologia da aprendizagem, ela foca em entender como é que o aluno aprende. Quais são as suas aptidões, tanto inatas, e quais são as suas potencialidades para que ele venha aprender melhor. E isso é de suma importância para o professor. Saber como o aluno aprende vai fazer com que ele, na sala de aula, faça interferências adequadas para a idade do aluno. Não se ministra a aula para criança da mesma forma que se fala com adolescentes. Mas eu já vi muitas palestras de formação de professores de crianças em que o palestrante ele confunde um pouco isso. Ele está ali trabalhando, focando em ensinar professores a contar histórias para criança. E ele pensa que a plateia ali adulta é criança, aí começa a usar aquelas palavrinhas infantilizadas, fazer caretas e tal, e o público, puxa, dá aquela reação de estranheza. Porque apesar do tema ser ensinando para crianças, o público ali é um público adulto. Ora, o que se espera é que ele ajuste a fala ao público. E isso, a psicologia também, ela vai te dar a base para compreender melhor como é que deve ser a linguagem, a forma de organizar as estratégias de abordagem, como compreender quem é o perfil, em que fase está esse aluno para que você possa fazer um trabalho efetivo. Quando nós falamos de psicologia, basicamente nós vamos falar de comportamento. A psicologia, ela estuda o comportamento humano. E a aprendizagem, ela acontece toda vez que o comportamento muda. Eu nunca aprendo algo novo se eu estou apenas repetindo aquilo que eu já sei. Mas quando eu recebo estímulos externos ou há dentro de mim há uma maturação, por exemplo, fisiológica, o meu corpo vai mudando, então eu vou aprendendo a lidar com essas mudanças. É muito comum ao longo da nossa vida, por exemplo, na infância você come muito doce, de repente na fase adulta você rejeita doce. O seu corpo vai sofrendo essa mudança. E cada mudança vai exigir de você um entendimento, a compreensão, e isto é aprendizagem. Toda aprendizagem, ela tem que gerar mudança de comportamento. E aí eu lembro de uma das aulas de filosofia da educação, quando a gente discutia, será que toda vez que o professor ensina, o aluno aprende? E nós ficamos assim algumas horas pensando e refletindo, o professor ensinou, mas a culpa é do aluno que não aprendeu. Então a aprendizagem ela é medida assim, houve mudança de comportamento? Aquele saber anterior, ele foi de alguma forma desestruturado na mente do aluno e a nova informação acomodou? Essa acomodação, que Vygotsky chama, depois do processo de equilibração das informações, isso gerou mudança em você? Se gerou, então você aprendeu. Agora, se você entrou numa aula e nada daquilo te transformou, então provavelmente nós podemos dizer, aliás, claramente que não houve aprendizagem. Então a psicologia ela estuda tanto comportamento quanto emoções, sentimentos, reações, e a aprendizagem é o foco da psicologia da educação. Bem, você vê aí no slide esse filme tão conhecido que é Operação Cupido. Esse filme é um filme com crianças, duas meninas gêmeas, que são criadas por pais diferentes, nascem da mesma mãe, mas se afastam e são educadas em ambientes diferentes. Uma tem uma postura totalmente fina, clássica, elegante, fala até francês, e a outra viveu no campo, em meio a cavalos. Então são irmãs gêmeas que se encontram por acaso num acampamento e aí daí se desenrola toda a história, a forma com que elas se conhecem, depois trocam de família. E é interessante observar que mesmo os gêmeos são pessoas totalmente diferentes. E essa é a riqueza da psicologia. Não existe um ser humano igual ao outro. Não existe receita pronta também para ser professor. Alguém pode pensar assim, vem aqui estudar aqui que eu vou te ensinar a ser professor. Ser professor assim, é algo tão complexo e envolve tantas habilidades, tantos conhecimentos paralelos,
E nunca você vai dar na mesma aula, mesmo que os alunos sejam os mesmos. Cada momento, a cada hora que eles chegam na sala de aula, eles têm comportamentos diferentes, estão em momentos diferentes, uns estão eufóricos, outros estão abatidos. Você também chegou em sala de aula carregado de coisas positivas ou negativas. Então, cada situação, cada relação entre pessoas, ela gera momentos únicos que não se repetem. Como diz a máxima, né? Um homem nunca se banha duas vezes no mesmo rio. Porque a partir do momento que ele mergulhou naquele rio, ele não é mais o mesmo e nem as águas são as mesmas. A interação professor e aluno, ela é ao mesmo tempo rica. No entanto, se você não consegue alcançar os seus alunos de forma qualitativa, você vai ter também uma certa frustração. E o professor ele tem que estar sempre pensando nisso. O que eu preciso melhorar? Será que a minha aula foi tão boa? No que eu tenho que... O bom professor, ele nunca se vangloria se achando excelso, supremo, inerrante. O professor reflexivo, ele ministra suas aulas e pensa, será que tudo que eu ministrei hoje foi de acordo com o planejado? Como é que será que os meus alunos estão reagindo a esta aula? O que é que eu preciso melhorar? Eu preciso fazer sempre essa autoavaliação. E se ele assim o faz, significa que ele também é uma pessoa reflexiva, equilibrada, não tão eufórica. E também esse comportamento também está pautado na psicologia. Bem, então você vê aí que uma das primeiras contribuições da psicologia da educação é compreender o aluno. Quem é o meu aluno? Sexo, idade, fase da vida, condições sociais, condições afetivas, relacionamentos. Olha quanta coisa nós temos que observar quando você pensa em um único aluno, um único ser humano. Essa é uma contribuição. A outra contribuição da psicologia da educação está em compreender o papel do professor como mediador, como aquele que faz a ponte entre os saberes organizados historicamente estão aqui, neste meio. E essa relação eu, professor e aluno, qual deve ser a melhor forma de atuar e de alcançar este aluno? O papel do professor, ao longo da história, ele sofre várias mutações. Nós vamos ver aqui em várias teorias da psicologia, da aprendizagem, como que se entendia o papel do professor até chegar na concepção que nós temos hoje. A terceira contribuição da psicologia da educação é justamente entender o processo de ensino e aprendizagem. Você vê aí na imagem que a mediação pedagógica ela acontece ali entre o aluno, que é o sujeito social do conhecimento, e o conteúdo, que é o objeto social do conhecimento, aquilo que já está historicamente estruturado. Como fazer com que esse aluno e este saber sejam assim interligados, esse aluno compreenda esse saber? Existe então aí uma figura do mediador, alguém que está nesse meio, que é o professor. Ele deve estar munido de ferramentas didáticas, pedagógicas, psicológicas, pelo menos isto, para poder organizar e começar a ministrar a sua aula. Bem, em suma, nesse capítulo 1, nós vimos que a psicologia da educação tem grande contribuição para entender o processo de ensino e aprendizagem. Vimos que a psicologia vai estudar quais são os fatores que facilitam a aprendizagem, como deve ser essa interação entre professor e aluno, como fazer com que esses alunos fiquem sempre motivados em cada aula, como fazer para tornar a matéria e o ensino mais criativos, sair um pouco da monotonia, da rotina. Por que os alunos esquecem a maior parte das coisas que eles estudam? A psicologia também responde isso. Como não esquecer o que nós aprendemos? E quais são os fatores que prejudicam a aprendizagem? São essas algumas perguntas que nós vamos responder aqui ao longo da ministração dessa disciplina.
Então, o que é aprendizagem? Podemos resumir da seguinte forma: aprendizagem é mudança de comportamento, desenvolvimento de competências e adquirir novos conhecimentos. Sempre que esses 3 pontos acontecerem, então houve aprendizagem. Quando nós pensamos em aprendizagem, não é consenso geral da psicologia, existem correntes da psicologia, ou seja, formas de entender a aprendizagem diferentes. Cada concepção que nós vamos ver agora entende a aprendizagem de uma forma. Essas concepções, elas se apoiam na visão de mundo. E aí a gente volta para a filosofia da educação. Quando nós falamos de visão de mundo, o professor deve ter em mente que tipo de homem ele quer formar para aquela sociedade. É a mesma coisa que, vamos botar o nosso mundo aqui da igreja. Quando o pastor ele concebe a igreja, o corpo de Cristo, deve ter determinado comportamento, significa que aquela é a visão de homem para ele. Um pastor, por exemplo, que centraliza toda a liderança nele, não delega as funções, não participa da igreja das decisões principais, ele é um homem centralizador e gosta que a igreja mantenha-se menos participativa possível e mais silenciada. Esse tipo de pastor já demonstra pelas suas atitudes que o perfil de homem, de crente, de cristão que ele quer para a igreja dele são pessoas submissas, não participativas, alienadas. Olha que interessante você ter isso claro na sua cabeça. Você como professor quer ter alunos passivos, alienados, que não pode falar, não pode perguntar, que sigam metodicamente a sua aula, não te interrompem nada. Significa que você quer alunos passivos e que você gosta de alunos passivos e que este é o modelo, o perfil de ser humano que está na sua mente e que você quer formar. Por outro lado, se nós temos um professor dinâmico, ativo, comunicador, que permite que os alunos reflitam, critiquem, se posicione contra, aprendam a provar e comprovar o seu raciocínio, aí nós temos um perfil de aluno, que é o aluno autônomo, participativo, criativo, comunicativo. E aí o professor que tem essa postura significa que na mente dele, esse é o ideal de ser humano para ser educado. Por isso que não existe educação neutra. A neutralidade, ela, na verdade, nesses casos, ela não existe. Porque quando o professor ele assume uma postura ou tradicional ou moderna, ele abre mão de uma das posturas. E ele está sendo político, ou seja, ele está apontando um lado, um ponto de vista para trabalhar, para liderar a classe. Então, a primeira concepção que você está vendo aí no seu vídeo é a concepção inatista. Ela foi muito forte mesmo, nas décadas passadas, vamos dizer, os anos 50, 60, onde considerava-se que o aluno nasce pronto. Aquele velho jargão, pau que nasce torto, morre torto. O aluno já nasce com determinadas aptidões, ele já traz dele, é inato dele, e pouco se faz para que se transforme essa personalidade deste aluno, porque toda a sua carga genética já vem carregando a aptidão, por exemplo, para a matemática e na aptidão para as línguas. Então, a gente costumava muito ouvir na escola o professor rotular os alunos e falava: isso aí não vai para nada, isso aí não tem jeito, isso é burro. E quantas crianças não assumiram esse rótulo? Não, minha professora falou que eu sou burro, então eu não aprendo mesmo. E ele se acostuma com aquele rótulo e acredita piamente que não nasceu para estudar. Existem pessoas ainda hoje que dizem: eu não nasci para estudar. É lamentável pensar que já estamos no século XXI, ainda tem pessoas que pensam assim: eu não nasci para ler, eu não nasci para falar de Jesus, eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo. Isso significa que a sua fala está fundamentada na visão inatista. Talvez você não soubesse disso antes, mas agora está aí, está claro. Existe um fundamento para isso. Essa concepção inatista, ela acredita que
todas as qualidades, as capacidades básicas do ser humano já nasce pronto, já vem pronto. E aí o professor não tem que fazer muita coisa, ele só tem que canalizar a aula para aquilo que o aluno é apto. E para aquilo que ele não é apto, esquece, deixa ele para lá. Quem é que já viu alguma coisa assim? Provavelmente você já esteja aí se lembrando de algum momento da sua vida que você já deve ter ouvido essas ideias. A gente diz que é uma abordagem pessimista de ser humano. Focar mais nas dificuldades do que nas qualidades. E é limitar também o ser humano. Hoje, o que mais nós vemos são frases de autoajuda, de superação, de vencer os medos, superar os obstáculos. Olha que oposição, né, de concepção que nós temos hoje. E essa era uma visão pessimista. Depois disso, você está vendo aí na sua tela, agora a visão ambientalista. É uma outra forma de entender como o ser humano aprende. Na visão inatista, acreditava-se que a pessoa nascia pronto. Por isso, o professor tinha um papel muito limitado. Na visão ambientalista, a principal ideia é de que é o ambiente em que o aluno está inserido que vai estimulá-lo a aprender. Por isso que vem a palavra ambientalista. Essa teoria ela foi muito desenvolvida por Skinner, famoso Skinner. Quando nós vamos lá para os vídeos do YouTube, nós vemos aqueles experimentos com um ratinho. O ratinho esbarra numa barra dentro da gaiola e de repente sai uma bolinha de queijo. Ele repete aquele comportamento, depois repete inconscientemente. De tanto repetir, ele acabou se acostumando com aquela ação, com o resultado. E depois Skinner aprimorou essas pesquisas já em seres humanos, em crianças, em formas de explicar a sua teoria da aprendizagem, que é a teoria ambientalista. Esta teoria, ela parte da concepção de que a ciência tem que medir, comparar, testar. Como ele tinha esse laboratório com os ratos, ele fazia muitos testes, depois fez com crianças também. E essas experimentações aí, todas elas eram objetos de investigação. Skinner, então, se propõe a criar a teoria do comportamento. Essa teoria dele teve grande repercussão. Foi por muito tempo, muitas escolas utilizaram essas concepções. Em São Paulo, por exemplo, nós ouvimos as escolas chamadas salas ambientes, em que se organizava cada sala para uma determinada disciplina. A sala de matemática, a sala de história, geografia, e cada sala tinha a sua decoração ou seus recursos tecnológicos cabíveis de acordo com aquela área do saber. Por quê? Também tem aí a sua base, o seu fundamento em Skinner, porque ele acreditava-se que é o ambiente ali que ia fazer com que os alunos estimulassem e aprendessem mais. E aí, na verdade, são os estímulos presentes em cada situação que levam o aluno a ter um determinado comportamento. Essa é a crença dessa teoria. De acordo com os ambientalistas, os indivíduos buscam maximizar ou minimizar a dor, manipulando-se os elementos ali presentes no ambiente, que por essa razão são chamados de estímulo. É possível controlar o comportamento, fazer com que um comportamento seja aflorado, repetido, estimulado, ou também é possível fazer que um comportamento seja minimizado ou totalmente anulado. Depende do estímulo que a pessoa vai receber. Por exemplo, imaginemos uma criança que seja indisciplinada na escola, ou um adolescente, e ele está ali envolvido com uma série de amigos que também gostam de fazer vandalismo e destruir a escola, responder o professor. Tem toda uma interferência, um estímulo ali do ambiente que ele está inserido. Aí, pensando-se dentro dessa visão ambientalista, os psicólogos analisam quais são as influências desse ambiente que o aluno está recebendo. O que é que nós podemos fazer para anulá-las,
para que ele então mude o seu comportamento. Olha que interessante. Então, é preciso mudar os estímulos para que o aluno mude o seu comportamento. É sempre algo externo, algo de fora. Não entendia-se o aluno como o seu ponto de vista de sentimento, de caráter, de personalidade. O professor pensava sempre assim, o que é que está acontecendo no entorno desse aluno que está levando ele a ter esse comportamento? E se esse comportamento ele é positivo, então nós vamos reforçá-lo. E aí vem aquela ideia que você está vendo aí na imagem da Super Nanny. Cada vez que a criança obedece uma regra, segue uma regra, ela ganha mais casinhas, mais prêmiozinhos, mais bonequinhos ali na sua tabela de escala, né? E assim também era, eu lembro na escola dominical, cada vez que a gente memorizava o textuário, trazia ofertinha, a professora dava uma coroinha lá na nossa linha, na nossa cartolina. Isso é uma forma de reproduzir e estimular um comportamento positivo. Cada vez que ele é estimulado, ele é reforçado e a tendência é que o aluno repita esse comportamento. Assim também é nas nossas casas. Nós repreendemos os nossos filhos quando queremos anular um comportamento, mas quando queremos que ele reaja sempre daquela forma, poxa filho, que bom, você arrumou o quarto, parabéns, um beijo. Então essa é uma forma de estimular que aquele comportamento seja sempre repetitivo até que ele se torne automático. Então é o ambiente, são os estímulos externos que influenciam o comportamento do homem. Daí você vê aí na imagem, em relação ao comportamento negativo, qual que era a ideia de Skinner? Inserir então a punição. A punição como forma de anular um comportamento indesejado. E venha nas escolas, então, aqueles professores que colocavam a criança no canto, aqueles castigos, a palmatória, o chapéu. Em casa, os pais que batiam nas crianças. Tudo isso era um entendimento de que um comportamento inadequado deve sofrer punição, esse estímulo, ou seja, um estímulo externo de negação para que ele não volte a se repetir. E aí o comportamento inadequado deve ser totalmente eliminado. Você percebe que nós já estamos até acostumados, né? O Brasil está acostumado com esse tipo de educação punitiva. Mas queria que você entendesse que ele é um pouco limitado. Nessa visão de Skinner, é só o ambiente que influencia. Ou ele estimula ou ele reprime o comportamento. Mas não há consideração da personalidade, do comportamento, dos pensamentos, dos sentimentos do aluno. É sempre o externo. Não analisava-se o aluno na questão da mudança do seu comportamento, na aprendizagem, de dentro para fora, mas é sempre de fora para dentro. Mas já era um avanço em relação à ciência do momento, né? De se apartar um pouco da filosofia, porque no início a filosofia e a psicologia eram uma só. Os primeiros pensadores, né, Sócrates, Platão, eles pensavam o ser humano de um ponto filosófico completo. Posteriormente, a psicologia surgiu então como ciência à parte da filosofia. E aí a gente tem uma das primeiras contribuições, da contribuição de Skinner. Por isso, então, que foram adotadas as notas, as premiações, conceito A, B, C, ou satisfatório, plenamente satisfatório, insatisfatório, ou a nota A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando a gente para pensar, aquele aluno mais reflexivo, você corrige a prova dele, ou ele faz um trabalho, tá aqui, um 7. Mas 7? Só 7? Mas o que é um 7? Né? Um 7 é apenas um número. Mas o aluno está acostumado com essa ideia da premiação, de ele fez, ele merece um 10, ou vai fazer a lição, ele merece um ponto. É uma ideia também que a gente tem que, de certa forma, desconstruir, ou pelo menos refletir a respeito, de que nem tudo deve se resultar em nota, em um número, porque o número é apenas um número. Durante a avaliação, quando o professor está preocupado na questão também da aprendizagem, avaliação enquanto aprendizagem, e não avaliação apenas para dar uma nota para o aluno, aferir um conceito, mas a avaliação enquanto momento de aprendizagem.
ele deve focar no quanto o aluno cresceu, como foi esse trajeto daqui de onde ele começou até aqui onde ele chegou, o tanto que ele cresceu, o tanto de conhecimento que ele adquiriu. E essa trajetória, ela é muito mais importante do que a nota em si. Mas nós ainda hoje estamos um pouco apegados a essa coisa da nota e não na questão da necessidade da aprendizagem. Ou seja, o que é que meu aluno vai levar para a vida dele após esta aula? O que é que vai mudar na vida, na cabeça do meu aluno depois que ele participar desta aula? Essa deve ser principalmente a nossa preocupação enquanto professores que estão ligados, enraizados numa concepção moderna de ensino. A escola tradicional, por muito tempo, ela se baseou, se fundamentou em ideias como essas, ambientalistas, behavioristas. E essas primeiras concepções de aprendizagem, elas focavam muito isso, em resultado, em nota, em mudança, em transformação do ambiente, mas não havia uma preocupação do aluno em si. Bem, então nós vimos que a concepção ambientalista de educação valoriza muito o papel do professor, diferente da concepção inatista, como o aluno nasce pronto, não tem muito o que interferir. Já na concepção ambientalista, o professor deve organizar um ambiente a fim de que ele seja o mais propenso, tenha mais estímulos possíveis para beneficiar a aprendizagem do aluno. Aí, nesse caso, essa teoria contribuiu muito para esse entendimento, porque o professor agora ele tem que planejar, pensar em recursos audiovisuais, tem que se organizar, tem que elaborar objetivos, manter-se fiel aos objetivos da aula, para que ele atinja a aprendizagem do aluno. Ele deve seguir rigidamente um planejamento. Aí esse rigidamente é perigoso, porque até nas escolas técnicas, né, o professor tinha que seguir exatamente o que estava na apostila, não podia pular uma linha e de certa forma foi um engessamento. Por outro lado, essa concepção ambientalista valorizou o papel do professor nesse sentido, de que agora ele quem organiza todo o ambiente, organiza a aula. Isso foi um grande salto, foi algo positivo. Bem, as críticas em relação à visão ambientalista é justamente de que a visão do homem ainda era um homem passivo. O professor é quem detinha o saber, o único que sabia das coisas. A ele somente cabia o domínio da aula, estabelecer regras, organizar o currículo, organizar a aula, as tarefas. Cada tarefinha valia um ponto, que soma quanto ponto, as formas de avaliar tudo picadinho, que no final juntava-se numa soma, mas enquanto isso o aluno ainda era um ser passivo. Só podia ouvir, não podia interferir, não podia perguntar, criticar. Se fizesse dessa forma, ele seria até punido, né? Então a forma de ensinar é uma forma muito controlada, tudo muito mensurado. Meio ponto disso, meio ponto daquilo, meio ponto daquilo. O controle, o domínio era totalmente do professor, ele detinha o poder. E isso acarretou a um excessivo diretivismo, conforme você vê aí no texto. Deixou-se de valorizar e fazer uso de situações onde a aprendizagem se dá de modo espontâneo. Não havia liberdade para a criação. Nem por parte do professor, que tinha que seguir apostilas e currículos determinados pelos seus superiores, e nem por parte do aluno, que não podia interferir ou alterar a dinâmica daquela aula que já havia sido planejada, devia ser seguido à risca ali. Bem, aí com isso nós finalizamos aqui o entendimento da forma, da visão ambientalista, da teoria de aprendizagem na visão ambientalista. O aluno então acabou ficando muito preso à nota. Tudo que faz, ele pergunta se vale nota, porque para ele o que importa é a nota. Veja que é uma forma muito limitada de se pensar na aprendizagem.